Olá pessoal, tudo bem com você? Que Deus te abençoe demais. Chegamos ao 7º dia desse propósito tão forte que é meditarmos na palavra de Deus. Está aqui o meu planner sendo marcadinho dia após dia. Hoje, do capítulo 20 ao 22 do livro de Gênesis. Muito forte, né? A começar pelo capítulo 20, quando ele fala sobre a sinceridade de Abimeleque. Foi o que eu separei para compartilhar com vocês. Já por falar em compartilhar, pega esse vídeo, mande para outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações pelo sininho. Por volta das 18 horas sempre entra um vídeo novo aqui no canal, que é essa palavra, esse momento de dedicarmos realmente a palavra. Eu tenho certeza que vai te fortalecer, vai te ajudar na sua caminhada aí com Deus. E o versículo, pedaço do versículo 5 e 6 diz assim: em sinceridade do meu coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. Abimeleque falou isso. Ele não era um rei que temia a Deus, mas ele falou a respeito da sinceridade. E Deus respondeu isso para ele. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. Quer dizer, Deus, ele observa a sinceridade. Ele sabe quem é sincero e quem não é. Abimeleque estava falando que estava sendo sincero, mas Deus sabia se ele realmente estava sendo. E é isso que eu quero chegar, nesse ponto que eu quero chegar. Você pode dizer: eu sou sincero com Deus, mas Deus vê dentro de você. Como o próprio Deus falou um dia para Samuel, né? Deus não vê como o homem vê. O homem vê o lado de fora, Deus vê o interior, o coração. Então ele sabe se você realmente está sendo sincero, sincera com ele ou não. Se você está se apresentando 100% para Deus ou não. Isso faz toda a diferença na sua vida. E mais para frente, quando fala que é muito legal, no capítulo 21, no primeiro versículo, quando diz assim: o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. As suas promessas não falham. Deus não erra, Deus não se esquece, Deus não se atrasa. Deus é Deus, pessoal. Às vezes, porque nós nos decepcionamos tanto com as pessoas, temos tantos maus exemplos com o ser humano, às vezes a gente transfere essa desconfiança para Deus, sabe? A gente fica ansioso, a gente fica com medo, a gente fica preocupado diante de um Deus que promete e cumpre, pessoal, que não tem como falhar, mas infelizmente a gente transfere essa nossa humanidade, essas nossas falhas para Deus. Deus não falha. Guarde isso com você. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, e no tempo certo, na hora certa, porque Deus não erra nem se atrasa, tá certo? Seguindo o texto, esse texto é muito rico, ele tem muitas coisas. Daria eu aqui um vídeo de, sei lá, 1 hora ou até mais. Mas a gente é direto aqui para falar para vocês, né? O povo, a Bíblia fala aqui que houve um confronto, né, uma situação entre Agar e Sara, onde Abraão teve que despedir Ismael e Agar. Mas uma coisa é muito legal aqui nesse texto, no versículo 17, que diz assim, Deus falando para Agar: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Não importa a idade, não importa quem é, não importa aonde está. Se você falar com Deus com sinceridade, Deus vê. Ele encontra você. Ele encontra cada um de nós. Isso é glorioso demais. Agora, se você quiser pausar o vídeo e orar com Deus, Ele te encontra aí agora. É isso que é tão maravilhoso em Deus. Olha, o texto sagrado, ele nos renova, né? Aí fala que Abimeleque via que Deus era em tudo com ele, né? Fez uma aliança com Abraão. E aí no capítulo 22, uma coisa que me chamou a atenção aqui no finalzinho do 21 é que Isaac, ele planta um bosque em Berseba. Só que, não sei se você se lembra, em alguns vídeos anteriores, eu falei que aonde Abraão chegava, ele levantava um altar. Eu sei que aqui em Berseba, nesse momento, Abraão poderia até ter um altar, mas a Bíblia não descreve que ele foi ao altar, mas que ele plantou um bosque.
Quer dizer, acho que o que ele sempre fez, né, o que ele sempre agiu, o que era comum dele fazer, por mais que ele já tinha feito um sacrifício antes ali, ele, Abimeleque, né, fazendo aliança, mas ele estava fazendo uma aliança com uma outra pessoa. E Deus, que ele sempre teve a disposição de honrar, ele não tinha honrado. E curiosamente, na sequência, Deus faz a grande prova com ele, né, que foi pedir o seu próprio filho Isaque no altar. E aí esse texto é glorioso, porque Abraão fala: eis-me aqui para Deus, leva seu menino até o monte. Essa parte aqui, né, do versículo 7, quando Isaque pergunta, eu fiquei me pensando, né, me perguntando, imaginando meu filho falando isso para mim: meu pai, e disse ele: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina, você sabendo que você está levando o seu filho para sacrificar no holocausto, ele te faz essa pergunta, o que responder? Como o emocional não se mexeu naquele momento? Não tem como, né? O ser humano não tem como. A Bíblia não dá detalhes aqui de como ele ficou, mas é muito forte, até porque ele respondeu para o filho, né? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Mas quando ele chegou no lugar, detalhe no versículo 9, né? Ele amarrou Isaque. Estava determinado, Abraão. Amarrou ele. Não tem escapatória, não tem para onde fugir. Já um garotinho poderia, né, tentar escapar, vendo que o pai ia tentar contra a vida dele. E mais à frente fala que todos, até hoje, chamam o monte como o monte do Senhor proverá, o Senhor se proverá. E aí vem o juramento de Deus a Abraão, que para aqueles que servem a Deus, tome para si essa palavra, né, que diz: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Isso é muito forte. A gente quer ter o que Abraão teve, todo mundo quer, né? Ah, meu pai Abraão. Mas honestamente, pessoal, quem teria coragem de fazer o que Abraão fez, de viver essa fé que Abraão viveu? Isso é questionável, né? E por isso a gente precisa entender o quanto Deus espera de nós essa confiança, né? Abraão esperou tanto tempo para ter um filho e permaneceu confiando. É isso que Deus espera de mim, de você, que nós venhamos confiar nele, depender dele, que a nossa fé realmente esteja apoiada em Deus, tá certo? Amanhã a gente volta com mais um momento de pararmos para ler a palavra de Deus e nos fortalecer através dela. Que Deus te abençoe muito, um forte abraço, compartilhe esse vídeo, mande para quantas pessoas você puder, deixe os seus comentários, eu tenho lido todos, não sei se você percebe, eu leio e quando possível respondo também, mas eu leio todos os comentários que as pessoas têm deixado nos outros vídeos. Tem gente comentando vídeos anteriores que tinham aqui no canal, fique à vontade para você visitar aí o canal, tem vídeos que a gente gravava, né? Voltamos agora a gravar, então a gente está aqui à sua disposição para te ajudar em oração também, tá bom? Que Deus abençoe, até amanhã.